Eu vou ler com vocês a parábola do bom samaritano, que está em Lucas 10, do versículo 25 ao 37, que diz assim: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz assim: o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: como você a lê? Acho muito interessante essa pergunta que Jesus faz. Você vai perceber que Jesus não fecha o argumento aqui com o mestre da lei. Ele diz assim: como é que você lê essa lei? Como é que você lê esse entendimento? Como é que você compreende esse entendimento? Aí ele diz assim, o mestre da lei diz assim, ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus disse: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Tranquilo, né, gente? Ama a teu próximo de todo o coração, de todo entendimento, com todas as tuas forças, com toda a tua alma, e ame ao próximo como a si mesmo. Se você fizer isso, muito simples, tranquilo, você vai herdar a vida eterna. Mas o mestre sentiu a tensão, sentiu o drama, e ele diz assim, mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Porque com Deus não dava para fazer nenhuma concessão, não é? Mas com o próximo, talvez fosse possível, né? Talvez no quesito do próximo, o mestre da lei pudesse fazer alguma concessão para que fosse mais fácil ele cumprir esse mandamento. E aí Jesus faz uma coisa muito legal. Jesus conta uma história. Eu lembrei aqui do profeta Natan, né? Que contou uma história. Porque quando você conta uma história, parece que o ouvinte ele se desarma, ele te escuta melhor, né? E Jesus começa assim, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Essa não é exatamente a atitude que a gente espera de um sacerdote, daquele que é aquele homem e aquela autoridade zelosa pelos ensinamentos de Deus, né? E aí depois veio assim também um levita. Quando chegou e o viu, passou pelo outro lado. O que é estranho também, porque o levita hoje, nos nossos dias, seriam os nossos músicos, os nossos líderes de louvores, que também têm uma função no culto, né? Isso é muito interessante. Uma vez eu ouvi o Duca comentando, na nossa discussão do conselho sobre louvor, que o músico não vem para o culto só para tocar uma música. E a gente deseja que todo mundo tenha excelência e que os músicos toquem o melhor possível, cantem o melhor possível. Mas tem uma dimensão espiritual do culto. E a gente vem para cá para honrar ao Senhor, para prestar culto ao nosso Deus por meio dos nossos louvores, por meio da nossa música. O levita era uma dessas pessoas.
muito ligadas ao culto que se prestava ao Senhor, muito ligado também aos ensinamentos desse culto, da palavra de Deus. Então, se você lê, são duas pessoas que tiveram duas atitudes estranhas que a gente não esperava que tivesse. Jesus continua e fala assim: olha, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. O samaritano e os judeus se odiavam. Eles, na lógica da cultura da época, esse samaritano jamais iria parar para socorrer essa pessoa. Apesar de não se identificar quem é essa pessoa, alguns comentaristas dizem que ele talvez fosse um judeu, o que torna essa história mais emblemática ainda. Porque se era um judeu, por que o sacerdote, o levita, não pararam para ajudá-lo? E sendo um judeu, o que levou um samaritano a parar e dar toda a assistência que a gente vai estar lendo agora? Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro. Um denário equivalia na época a uns 3, 4 dias de salário. E esses 2 denários praticamente cobririam assim uma semana de aluguel daquela hospedaria. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Essa história, essa parábola, começa com uma pergunta: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Eu não sei se você sabe, lá em 1 João 4,19, esse versículo diz que nós amamos porque Deus nos amou primeiro. O cenário que eu quero introduzir a minha reflexão é o seguinte: quando você chega na vida, quando você nasce e é jogado no seio da sua família, e você se dá conta que está sendo abraçado pelos seus pais, pela sua família, pelos seus irmãos, ali você já está sendo abraçado por Jesus. Porque 1 João 4,19 diz assim: a iniciativa de propor uma relação sempre foi de Deus. Não existe essa possibilidade de você assim, não. Eu vou convidar a Deus para ter uma relação com Ele. Vou fazer um convite a Deus para me relacionar com Ele. Você sempre já está num contexto de mundo onde Deus está se relacionando com você o tempo todo. Onde Deus está se preocupando com a sua vida o tempo todo. Onde Deus olha para você, para o seu coração o tempo todo. A pergunta do mestre da lei foi uma resposta. Uma resposta a essa interação, a essa proposta de relação que Jesus fazia ali, já estava fazendo. Alguma coisa incomodou o perito da lei. E ele pergunta: como posso... Ele diz assim que o perito da lei
estava colocando Jesus à prova. Mas, na verdade, eu penso que o perito da lei estava resistindo a uma nova compreensão dos ensinamentos de Deus. Quando ele faz essa pergunta, ele diz assim: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Eu queria que você guardasse esse texto. Eu quero confrontar esse texto com outro, que está aqui em Romanos 7, que diz assim: versículo 18, sei que nada de bom habita em mim, isto é, a minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é bom, não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. No versículo 22 diz assim: no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Eu acho tão interessante. Esse é um texto que talvez a gente tenha um certo desconforto de estar meditando nele, porque é um texto que fala da impossibilidade de você fazer a vontade de Deus perfeitamente. E fala de uma tensão permanente, constante na vida cristã. Eu sempre, quando li esse texto, eu achava que eu ia superar essa fase de conflito interno, de a minha mente querendo fazer a vontade de Deus e meu corpo não fazendo, e fazendo ao contrário. E era uma tensão que eu queria resolver isso dentro de mim. Eu achava que quando eu resolvesse isso, eu seria o servo de Deus que eu pensava que Jesus gostaria que eu fosse. Essa pergunta que o mestre da lei fez é uma pergunta que todos nós fazemos. Esse texto me ajudou a entender que essa não é uma pergunta só do mestre da lei, mas essa é uma pergunta também minha. Porque às vezes eu não suporto ficar nessa tensão, onde eu vejo claramente que o que eu desejo fazer, a vontade de Deus, eu não faço. E aquilo que eu não desejo fazer, eu continuo fazendo. É o que está escrito aqui. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Eu continuo fazendo. Eu entendo que quando Jesus, ele me convida para o relacionamento, porque quem convida é Jesus. Eu apareço, nasço no mundo, eu já estou sendo convidado por Jesus, Jesus já está na relação comigo, me acolhendo, me recebendo e compreendendo essa dinâmica que eu gostaria de pedir licença e dizer, essa dinâmica paulina, desconfortável. O mestre da lei, ele quer resolver essa tensão. Ele quer resolver isso. Ele quer se liberar da angústia
Ele quer se liberar da culpa que ele sente por entender que ele não consegue cumprir perfeitamente a lei de Deus. E ele começa a fazer adendos nessa lei. E a tentativa que ele faz aqui é perguntando a Jesus: quem é o meu próximo? Porque alguns próximos não dá. Tem próximo que eu não estou afim de cuidar, de ser misericordioso. Tem próximo que não dá. O fariseu, ele queria que Jesus delimitasse para ele um próximo que ele pudesse dar conta. Na aula de hoje de manhã, na aula não, do bate-papo, no encontro de manhã, professor, mestre Duca, disse que quando você lê na Bíblia que você deve orar pelos seus inimigos, pelas pessoas que te fazem mal, é pelas pessoas que estão te fazendo mal. Não é por um inimigo qualquer. É pelas pessoas que estão no teu calcanhar. Esse próximo não era possível para esse mestre da lei ter cuidado e amar. O mestre da lei queria serenar esse embate de vontades no coração dele. Aplacar a culpa, aplacar a ansiedade, aplacar a vulnerabilidade. Essa consciência de se saber vulnerável a Jesus. Sempre que eu me sinto tranquilo, em paz, em relação à vontade de Jesus para a minha vida, eu começo a ler mais a Bíblia. Porque lendo mais a Bíblia, o Senhor Jesus vai colocando para mim, vai me tirando desse lugar do razoável, do confortável. Eu penso que Jesus quer de mim, de você, uma dependência incondicional aos seus ensinamentos. E ele começa por trabalhar no perito da lei a resistência desse perito, a resistência à mudança, a resistência à transformação que os ensinamentos de Jesus promovem na minha vida e na sua vida. Ele queria trabalhar a resistência ao desconforto que os ensinamentos de Jesus promovem nas nossas vidas. Fazendo eu e você amadurecer mais na dependência de Jesus, da sua vontade e de seus ensinamentos. Em segundo lugar, Jesus, na relação com esse perito da lei, comigo, com você, ele promove uma mudança na compreensão dos seus ensinamentos, dos ensinamentos de Deus, por meio da parábola que ele nos conta. Ele diz assim, novamente, o sacerdote passou pelo homem quase morto e passou pelo outro lado. O levita fez a mesma coisa. O samaritano, que não teria nenhum compromisso de fazer nada por aquele homem, parou, enfaixou as feridas, derramou vinho e óleo sobre as feridas, colocou no próprio animal, levou para a hospedaria, cuidou dele, pagou a hospedagem. E aí a gente pode comparar esse texto com Mateus 5, 43 e 45. Onde Jesus fala assim: vocês ouviram o que foi dito,
ame a seu próximo e odeie o seu inimigo. O perito da lei queria essa paz, essa tranquilidade. Ama teu próximo, ama aquele que te favorece, mas o teu inimigo que te causa angústia, que te causa ansiedade, dor e sofrimento, ele não é seu próximo. Ele não é seu próximo. No versículo 43 diz assim: mas eu lhes digo, Jesus fala, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai, que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre bons e maus, e derrama chuva sobre justos e injustos. Jesus, ele traz uma tensão. Jesus traz um problema para a gente. Jesus confronta a gente com a impossibilidade de nós amarmos como ele ama. Que foi falado hoje de manhã no encontro bíblico. Deus não cobra nada da gente que ele não faça. Jesus amou aqueles que o perseguiram até a morte de cruz. Essa palavra de Mateus 5, 43, 45, me faz novamente, me coloca naquela posição de tensão, me coloca numa posição de angústia. A gente passa a vida toda no Evangelho querendo sair desse lugar. Eu não quero que você viva angustiado, mas eu não quero que você seja alienado. Alienação é algo muito complicado. Eu não quero que você seja alienado de quem você é e de quem Deus é para você. De quem você é para Deus, de quem Ele é para você. Eu lendo o comentário, o autor fala assim: esse seria o momento que esse mestre da lei diria assim para Jesus: eu não consigo fazer isso, me ajuda por favor, me livra da angústia que eu sinto por não cumprir a palavra de Deus. Eu quero ser crente, eu estou aqui pensando que esse mestre da lei, eu estou positivando esse mestre da lei. Eu não estou dizendo que ele queria o mal de Jesus. Eu estou dizendo que esse mestre da lei estava em sofrimento. Ele queria aliviar o sofrimento dele, como todos nós queremos. Eu já falei para vocês de uma decisão que eu tive num dos cultos passados, de começar a orar e perdoar todas as pessoas que já me tinham feito mal desde pequenininho. E foram aparecendo colegas da minha infância, eu falo, perdoa Jesus, foram aparecendo pessoas, mas uma pessoa, eu bati rápido, a foto passou rápido, assim, porque eu não tinha condições emocionais de olhar para essa pessoa como o meu próximo. Eu falei, Senhor, deixa essa por último.
Bota essa no último. Porque eu me encontrei com essa pessoa, essa parte eu não falei, eu encontrei com essa pessoa numa livraria, logo depois que eu fiz isso. Depois encontrei com essa pessoa no ônibus, na mesma semana. Eu falei assim, Jesus está me perseguindo. Jesus está me perseguindo. E eu falei, Jesus, olha, eu vou pedir uma coisa para você, eu não quero encontrar mais essa pessoa, mas eu vou decidir perdoá-la, eu vou fazer o que você quer. Porque a angústia de encontrar a pessoa está maior do que a angústia de eu ter que perdoar essa pessoa. Então, assim, a vida cristã é essa realidade que você deseja muito cumprir, fazer, mas você não consegue perfeitamente fazer. Mas você tem um Deus que capacita você. Você tem um Deus que ele chega para você. Eu achei tão bacana a atitude de Jesus com esse mestre da lei. Ele não brigou, ele não julgou, ele não repreendeu. Ele foi até a dificuldade do mestre da lei, foi trazendo. Eu, quando li essa parte do samaritano, eu me lembrei do Litorânea Viva. Eu não sei se você conhece o Litorânea Viva. Deveria conhecer. De 15 em 15 dias, você pode ter uma experiência como a desse samaritano. Às vezes eu pego carona com o Marcelo e com o Cunha. E é engraçado que a gente vai passando pelas praças de Niterói, e aí o Cunha, Claudinha, Janilce, Marcelo, olha fulano ali, olha ciclano ali, olha o baiano ali, olha a Dona Maria, olha os donos Zezinho. Essas pessoas não existiam para mim. Eu não enxergava essas pessoas quando eu ia para minha casa. Mas o olhar de misericórdia desses irmãos queridos da nossa igreja, Wanda, Cristine, Mônica, Pontual, Márcia, Sabrina, o olhar de misericórdia desses irmãos me fez enxergar a pessoa humana que está ali naquela rua desassistida. Quem vocês acham que fez o samaritano enxergar aquele homem em necessidade? Foi o olhar misericordioso de Jesus. O olhar misericordioso de Jesus. Eu tenho aprendido que a minha relação com o Evangelho e com os ensinamentos de Jesus, ela necessariamente, para mim, precisa ter a mediação de Jesus. Eu não consigo viver o Evangelho, eu não consigo me amar como Jesus quer que eu me ame, eu não consigo amar o próximo como Jesus quer que eu ame, eu não consigo amar os meus inimigos e aqueles que me perseguem, se a minha relação com esse próximo, com esses inimigos, não for mediada por Jesus. Eu não consigo me amar como Jesus quer que eu me ame, sozinho. Até para eu me amar, essa relação de mim comigo precisa ser mediada pela presença maravilhosa, abençoadora do Senhor Jesus. Eu não me atrevo mais a me movimentar sem que eu esteja em relação permanente, constante, intensamente com Jesus. Em terceiro lugar, Jesus, na relação com o perito da lei, propõe uma outra pergunta. Jesus não se propõe essa pergunta. O perito da lei fez qual pergunta? Quem é o meu próximo? Jesus propõe outra pergunta. Qual foi? Quem foi
o próximo. A questão não era quem precisava ser ajudado, que estava ali caído. A questão não é essa pessoa caída. A questão é quem foi o próximo dessa pessoa. A questão é que nós precisamos ser o próximo daqueles que nos perseguem, daqueles que geram dificuldades para a gente. Nós precisamos ser o próximo. A questão é, seja o próximo. Seja o próximo. Versículo 36 diz assim, ele pergunta, qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. Ele sabia. Ele sabia as leis. Ele sabia o mandamento. Ele sabia o que precisava ser feito. Mas ele não conseguia fazer. E às vezes a gente faz isso com a palavra de Deus, porque a gente não consegue vivê-la, e porque ela provoca na gente uma certa angústia, uma impotência. A gente faz algumas adaptações à palavra de Deus para que você não sofra. Para que você não viva o que Paulo viveu a vida toda. Eu fico pensando que até os últimos momentos da vida de Paulo, ele deveria estar nessa tensão. Porque essa tensão do que eu quero fazer, eu não faço, do que eu não quero fazer, eu faço, é uma tensão criativa, é uma tensão que te deixa vulnerável à presença de Jesus na sua vida. Primeira João 4, 19 e 21 diz assim, olha só. Versículo 20, se alguém afirmar, eu amo a Deus, que era, o perito na lei, ele não tinha dúvida quanto a isso, ele amava a Deus. Mas aqui no versículo 20 diz assim, e odiar o seu irmão é mentiroso. É mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Não dá para nós lermos esse texto e ficarmos tranquilos. Eu hoje, quando leio esse texto, eu me agarro com Jesus. Eu falo, Jesus, tem misericórdia, porque isso aí não é possível para mim. Mas eu quero. Se o Senhor propôs esse ensinamento para a minha vida, é porque é possível. Não é possível pelo meu recurso, pelos meus esforços próprios, mas é possível se eu me debruçar na relação com o Senhor, se eu me reconhecer vulnerável nesse relacionamento. João 14, 21 diz assim, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O que acontece quando eu não consigo amar, cumprir os mandamentos de Deus? Ele vai me deixar de amar então? Esse era o desespero desse mestre da lei. Se você lembrar que em Cristo Jesus
todas as nossas faltas e pecados foram pagos. Quando você se dá conta de que não consegue cumprir perfeitamente os mandamentos de Jesus e se angustia por isso, se sente culpado, Jesus fala: vem para mim. Deixa eu te amar. Deixa eu te cuidar. Toma sobre você o meu fardo leve e suave. Dependa sempre de mim. Dependa sempre de mim. Me busque nesses momentos difíceis, onde a palavra te confronta, te faz você rever o seu projeto de vida. Primeira João 2, 3 e 5. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. O perito da lei diz assim: eu conheço muito bem a Deus. Eu não tenho problema de amar a Deus. Eu conheço muito bem. Mas Jesus está dizendo assim: mas se você conhece tão bem a Deus, isso quer dizer que você cumpre perfeitamente os mandamentos dele. Aquele que diz: eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. Mentirosa. E a verdade não está nele, não está nela. Se alguém obedece a sua palavra e nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Eu não consigo andar como Jesus andou. Eu não consigo amar como Jesus amou. Para Jesus, isso não é um problema. Porque ele sabe disso. Ele sabe que você não consegue. Ele sabe que você se angustia por isso. Ele sabe que você se sente muito culpado por isso. Mas você precisa se mostrar para Jesus, para ele poder cuidar de você. Você precisa ser vulnerável na relação com Jesus, para que ele possa te acolher, para que ele possa untar as suas feridas com óleo e vinho. Pode ser que esse homem, esse ser humano caído ali na estrada é você, seja você. E o samaritano seja Jesus, te amando na sua vulnerabilidade. A gente tem muita dificuldade de se mostrar vulnerável nos nossos relacionamentos. E parece que ainda mais para Jesus. Mas como o Senhor Jesus vai tocar nas suas feridas, no seu sofrimento, na sua história de vida, se você não se colocar vulnerável para Ele? Jesus quer colocar você em cima do cavalo dele, caminhar com você até a hospedaria, cuidar de você, tratar de você. E ele vai voltar para continuar o cuidado dele com esse homem que estava quebrado, sofrido. Teve um dia na sua vida com Jesus que você se mostrou vulnerável.
Mas o apóstolo Paulo fala que é diário. Você deve se mostrar a sua vulnerabilidade para Jesus diariamente. Porque diariamente Jesus quer colocar óleo e vinho nas suas feridas. Hoje, Jesus está colocando óleo e vinho nas suas feridas. Hoje, você está sendo curado, curada. Hoje, agora. Fecha seus olhos aí para a gente orar. A gente vai orar e o louvor, a banda vai fazer mais um louvor. Pai amado, Senhor, não dá para a gente fazer nada em relação aos seus ensinamentos se o Senhor não estiver com a gente. Se o Senhor não estiver conosco, se o Senhor não estiver mediando a nossa relação com a gente, com o próximo, com o Senhor, a tua mediação é fundamental para que a gente seja cada vez mais, dependa cada vez mais do Senhor, para que a gente tenha cada vez mais segurança de revelar a nossa vulnerabilidade ao Teu Espírito Santo. Muito obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.